Eu vou explicar de uma maneira bem sucinta, tá bom? Porque é um recurso, é um estudo que eu fiz por muitos anos para chegar até aqui, a esse recurso. Então, existe toda uma fundamentação metodológica, tá? Que depois nós vamos nos aprofundar nas formações presenciais para explicar por menor como que eu cheguei a esse materialzinho aqui, tá bom? Mas enfim, como a gente mostrar as virtudes para as crianças, tá? Virtudes do belo, por exemplo, da caridade, do amor, através do trabalho, né? E o trabalho para a criança, quando eu falo assim, a criança trabalha, né? Nós temos um livro assim maravilhoso, acho que é de Agnes, depois eu vou colocar a referência, que ele fala assim da formação da família. É muito bom assim, de qual que foi a linha do tempo da família. E ele dizia que antigamente as crianças elas não tinham infância, né? Elas passavam trabalhando e isso meio que tamponou a infância e tudo mais. Mas que interessante, né? Hoje uma criança, ela é vista assim, uma criança que não trabalha, ela, ela é vista assim, ela está aproveitando a vida, sendo a criança que ela deve ser, e caçando pássaros e borboletas. Assim, é muito bom isso mesmo, mas é importante a gente pensar que a criança, ela precisa ter essa virtude do trabalho de uma maneira bem simples, óbvio. Nós não vamos pedir para nossa filha de 4 anos lavar um banheiro, né? Uma que ela não tem nem intelecto para isso, mas ela pode sim fazer o pequeno trabalho dela, da vida cotidiana dela. Qual que é? Por exemplo, esticar a cama. Ela pode catar o brinquedo, ela pode levar o lixo, certo? Então a criança, ela é convidada com a virtude do trabalho, da caridade, do amor, a pensar nesse bem comum. Qual que é o bem comum? Dentro da casa dela. É uma casa que precisa em que todos estejam adaptados à sua rotina. Então, se por exemplo, tá o papai e a mamãe, ou só a mamãe, a vovó, quem mora em casa ali, trabalhando, outra, a empregada, né, a faxineira está faxinando, é importante que ela não fique ali no meio da casa rodando, atrapalhando o serviço de todo mundo. Então, nós vamos convidar ela a desenvolver pequenos trabalhos, tá bom? Então, assim, não me leve a mal, não é um trabalho manual, entendeu? É um trabalho virtuoso, é um trabalho de caridade. Então, nós vamos estabelecer com a mãe, numa rotina, quais são os trabalhos que ela vai poder fazer dentro de casa. E esse trabalho que eu digo é a virtude. Então, nós vamos pedir para ela arrumar o quarto, sabe? Às vezes para vocês é uma coisa óbvia, vocês estão acostumados com isso, mas existem muitas pessoas que não colocam a criança para pegar o copo e levar a pia, porque acham que vai machucar a mãozinha, entendeu? Então nós vamos convidar essa mãe a fazer diferente. E uma outra coisa agora entra no aspecto da aprendizagem, tá bom? Então nós somos caridosos com os nossos filhos à medida que nós ensinamos os nossos filhos. Eu não posso também querer falar de virtude para uma criança se eu não ensino ela a dizer bom dia. Se eu não ensino ela a chegar e falar assim, por favor. Se eu não ensino ela a falar uma palavra certa, entendeu? Então, eu estou convidando ela, através desse material, a conhecer, a ter uma forma de linguagem. Porque ela também não vai falar nem o que ela está sentindo, ela não vai conversar com as pessoas, ela não vai desenvolver virtude nenhuma se dentro dela ela estiver se sentindo mal por não saber falar uma palavra certa, entendeu? Ou não conhecer aquela palavra. Então esse aqui é um dos recursos que eu desenvolvi para que a gente possa aplicar nas nossas crianças. Atualmente esse recurso ele vai lá para o Drive do Stella High, tá bom? Para que vocês possam conhecer, tá? Vocês podem baixar, imprimir. Nesse caso aqui ele foi com Contact, mas pode plastificar,
nós vamos plastificar lá no centro educacional e nós vamos apresentar aos nossos filhos, né? No caso, eu apresentei ao meu filho apresentei a minha filha mais velha, ela passou por esse material, e esse específico eu elaborei para minha filhada e estou utilizando com o meu filho do meio, de 2 anos. Então, como é que eu faço? Eu pego essas cartas, separo algumas, não são todas, aqui são mais ou menos comuns do dia dele, tá? Os animais que ele gosta, apesar de até então não saber os nomes, e algumas coisas, por exemplo, a irmã usa muito laço, entendeu? Bola, tem a bola aqui, mas tem a bola de futebol americano, que ele já sabe o que é, a pipa, né? Então, o que eu faço? Eu chego pra ele senta na minha frente, isso em 20 minutos do meu dia, tá? Até menos. Fala assim, José, o que é isto? E coloco na frente dele. E ele, com todo o amor dele, com toda a inocência, me responde, baleia, mamãe. E aí eu vou passando. O que é isto? E eu vou passando. Eu vou passando todos. O que é isto? Laço da TT, a irmã dele. Então, ele automaticamente está desenvolvendo a linguagem, a aprendizagem, a fala, a sensorialidade, mas também ele está desenvolvendo a virtude. Primeiro, a virtude do amor. Ele olha para esses animais, ele coloca o sentimento dele. Ele coloca a arara que ele escutou e ele fala a arara que estava em cima da casa, o laço da irmã, o laço da TT. E eu, como aplicadora, mãe, estou desenvolvendo a caridade, o amor. Eu estou amando meu filho, estou recebendo o amor dele, estou tirando esse ego, destonando ele, entendeu? Para que possa ser aplicado as coisas novas, tá? Então é um recurso simples que nós vamos utilizar. Eu já estou mostrando para vocês, vocês podem ter acesso lá no Drive. Depois da nossa reunião presencial, nós vamos conversar mais sobre os fundamentos dele. E aqui nós encerramos a nossa primeira aula, dividida em algumas partes, em 4 partes, sobre a virtude do amor e caridade. Isso não é assim nem 10% do que é essa virtude, entende? Então eu convido vocês a procurarem Tomás de Aquino, a procurar o livro Cristão Bem Informado de Dom Bosco, São João Bosco, a procurar devorar o livro das virtudes, tá bom? Nós vamos colocar também no Drive esse livro, porque esse livro está em domínio público, quem não tiver, e olha, não leiam sozinhas, tá bom? Se for casada, dá para os maridos ler também, trabalhem, discutem com eles, dá para os filhos, dependendo da idade, escolher um conto, vamos conversar sobre isso, entendeu? É claro que o conto dos 3 porquinhos, você pode ler aquilo que está ali, mesmo se a criança for bem pequenininha, porque ela não vai assim se aprofundar. Mas aos poucos você vai apresentando o conceito de bem e de mal, na virtude da fortaleza, mas isso vai ser também uma outra pauta para uma outra aula, tá bom? Então, a princípio, nós fechamos essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo em inbox e não esqueçam de migrar lá pro Drive do Stella High, tá bom? Que no máximo no sábado ou no domingo estará o material lá, tá bom? E nós vamos conversando um pouco mais sobre essa virtude. Então eu agradeço aqui de vocês terem chegado até esse último vídeo, essa última fala, tá bom? E eu acredito que fica esse barulhinho, essa provocação para que vocês possam desenvolver essa virtude em vocês, assim como a cada dia estou buscando desenvolver por aqui, tá bom? Ela é difícil, mas é ela que vai nos carregar para as outras virtudes. Tudo bem? Então, muito obrigada pela atenção e estou por aqui, tá? Para maiores dúvidas e sugestões do nosso trabalho.
Até mais!